Olá, tudo bem? Boa tarde. Simbora com a live aqui com o professor para especificamente a Brigada do Rio Grande do Sul. Falar sobre o decreto 42.871 e, se Deus quiser, vamos falar aqui então sobre a estrutura, as atribuições, vou falar sobre o efetivo, o nível de subordinação e o grau de comando aí da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, tá bom? É uma norma bem interessante, então simbora aqui com o professor, começando aqui, vamos lá. Olá, guerreiros! Olá, guerreiras! Tudo bem? Sou o professor Eduardo Galante. Faço parte aqui da equipe de professores, então, do Gran Curso Online, onde atuo como professor de disciplinas jurídicas. Mais especificamente, gosto de atuar como professor de legislação institucional. E o motivo de estar aqui é muito especial. Eu recebi a missão por parte da nossa coordenação de falar de uma norma, mais especificamente o decreto 42.871. Esse decreto, então, que é amplamente utilizado na brigada aí no estado do Rio Grande do Sul, é um decreto com muitas modificações e eu recebi então a missão de falar sobre este assunto, trazer para você pontualmente todas as informações necessárias, tá bom? Mas para isso, antes quero fazer uma rápida apresentação e, claro, depois te dar algumas dicas que são interessantes, ok? Vamos lá então? Simbora com o professor, partiu a aprovação. Qual é o objeto do nosso estudo? O objeto, nesse caso especificamente, é o decreto 42.871 e respectivas atualizações, viu, pessoal? Então, esse decreto aqui, ele teve 23, isso mesmo que você está ouvindo, 23 atualizações, 23. Então, muito cuidado com o decreto que você for pegar aí, porque, por exemplo, quando você entra lá no site da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, você tem o decreto com a sua redação original. Aí você tem que ler, no caso ali, decreto por decreto e fazer as modificações necessárias. Por isso que às vezes eu recebo alguma chamada, alguma ouvidoria, alguma pergunta nesse sentido. Por quê? Algumas pessoas vão, baixa lá o texto com poucas modificações e aí fica totalmente perdido. Então, por exemplo, um decreto desse que tem especificamente 23 atualizações, nós temos que ficar muito atentos, tá bom? Pode ter certeza que aqui você está recebendo de acordo com aquilo que está hoje alterado por todos os decretos que até agora alteraram então aqui esta norma. Bem, sobre o que fala esta norma especificamente? Sabe por que tem tantas modificações? Porque ela fala principalmente, sabe o quê? Sobre a estrutura da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, principalmente sobre a estrutura. Então é comum, por exemplo, a toda hora cria-se, né, uma unidade militar, né, uma organização, depois extingue, muda de nome. Então é por isso, gente, que esse decreto tem tantas modificações assim, tá bom? Então vocês têm que ter cuidado, vocês que gostam principalmente de estudar, né, necessariamente ali com a norma impressa, eu posso garantir a você, não tem nenhum site com a norma, com todas as modificações. Não tem. Você vai ter que baixar decreto por decreto e fazer as atualizações. Ou você pode estudar pelo meu material, porque eu já fiz isso para você, tá bom? Fica aí esta dica. Bem, para isso, eu, professor Eduardo Galante, estarei nesta missão com você. Aqui tem um pouquinho da minha trajetória acadêmica profissional, a destacar o fato de ter passado 32 anos, então, na área da segurança pública. Por 18 anos, fui militar, então eu estarei aqui não só como seu professor conteudista, mas também como alguém que conhece a caserna, como alguém que conhece, então, os meandros da vida militar. E você poderá explorar isso de mim. Além disso, quero me colocar à sua disposição. Você poderá falar comigo através do nosso fórum, através do nosso chat, tá bom? E, evidentemente,
também através das redes sociais. Eu estou em todas elas, tá bom? Professor Eduardo Galante. Você vai me encontrar lá no LinkedIn, você vai me encontrar lá no Instagram, no meu canal do YouTube, ou seja, não vai faltar oportunidade para que você possa falar comigo. E é muito comum, viu, gente, que nessa caminhada você queira, de fato, conversar com o professor. E eu sou muito acessível, às vezes eu posso demorar um pouquinho para responder aí a sua pergunta, não é por má vontade, porque tem dia que eu recebo 100, 120, já teve um dia que foi o recorde, eu recebi 323 mensagens num dia, gente. E aí, então, é muita coisa, né? Porque eu sou um professor que atua com diversas legislações, mas eu respondo. E eu não gosto de pedir ninguém para responder, não. Eu sou raizão. Eu respondo para você. Tá bom? Então, pode ter certeza que eu estarei com você nesta caminhada. Agora, falando sobre o curso propriamente dito. Eu quero olhar dentro dos teus olhos. Sabe por quê? Porque é importante esta dica que eu vou dar aqui a vocês. Quero fazer uma pergunta simples. Simples. Se você estudar língua portuguesa da mesma forma que você estuda matemática, será que o resultado será o mesmo? Claro que não, gente. Por quê? A técnica, ela ajuda muito no seu desempenho, na efetividade do seu aprendizado, né? Na possibilidade de passar, então, conhecimento. É claro que existem técnicas que são mais efetivas para a língua portuguesa, outras são mais efetivas para a matemática. Legislação também nós temos esta missão, tá? Esta dificuldade, inclusive. Por quê? Diferentemente de direito civil, direito constitucional, direito administrativo, onde o professor tem no mínimo 300 autores, 300 doutrinas para pesquisar e trazer para você ali o conteúdo, na legislação a gente não tem nada disso. Sabe por quê? Porque não é cobrado. Eu não vou ficar fantasiando aqui para você, eu não vou fazer um curso todo enfeitado. Não vou fazer. Sabe por quê? Porque não cai em prova e o nosso tempo é curto. Vou fazer para você um curso verdadeiro, um curso raiz, objetivo. Por isso eu faço aqui o que eu chamo de mapeamento jurídico, que é pegar a norma, identificar quais são os termos que são os mais importantes, de que maneira a banca poderá cobrar aquilo. É claro que isso gera um certo desconforto. Às vezes eu tenho que fazer algum tipo de leitura, tá? Ah, professor, interpretação, quase nenhuma. Quase nenhuma, porque não cai. E se você quiser, basta pegar as questões anteriores que você vai ver que não cobra. Eles não cobram interpretação, cobram literalidade. Literalidade. Quem estudou comigo para o concurso do bombeiro esta matéria, gabaritou, porque confiou e é isso. Gente, às vezes na vida, nem sempre o mais confortável será o mais indicado. Vou dar um exemplo aqui para você rápido, para você entender porque esse começo é importante para a nossa aula. Suponha-se que o seu objetivo seja chegar a um determinado lugar. O seu objetivo é esse. Tá, só que para chegar naquele lugar, você tem que passar por 1 quilômetro de lugar com muita lama, muita. Ok, aí chega alguém para você e fala, olha, qual é o seu objetivo? Você vai responder, é chegar do outro lado. Aí essa pessoa vira para você e fala, bem, eu tenho aqui um trator que é totalmente desconfortável, não tem ar-condicionado, não tem nada. É apenas aqui uma máquina aqui de trabalhar nessas situações extremas. E eu tenho aqui do lado o carro com 1 milhão. Um carro que vale 1 milhão, tem teto solar, ele é rebaixado, motor 2.8 e tudo mais. Aí a pergunta que eu te falo, né, que eu te faço, o que que você quer? O trator ou esse carro de 1 milhão? É simples a resposta. Qual é o seu objetivo? É chegar do outro lado, porque se você ficar desse lado aqui, vai escurecer e vão te pegar. Então, não adianta você querer ir com aquele carro de 1 milhão. Ele vai atolar, você vai ter que pegar o trator. Moral da história. Você tem que ter foco no seu objetivo e determinação nas suas atitudes. É isso. Nem sempre o mais confortável, o mais enfeitado, vai ser o mais efetivo para você. O que você tem que pensar é, qual é o meu objetivo? É ser militar? Então aí das instituições militares do estado do Rio Grande do Sul? É. O que é preciso fazer para chegar do outro lado? Ah, tem essa matéria aqui, onde o professor dá 1000 explicações
onde o professor faz 1000 interpretações, faz mapas mentais, faz leis esquematizadas, usa 12 cores, tem professor que usa até 36 cores, tá? Ou esse aqui, que não usa cores, ele é objetivo, não faz interpretações, mas te dá a dica de como chegar do outro lado. O que você quer? Eu conheço um monte de gente que comprou os livros mais caros possíveis, os mais caros, não estou falando que é regra, estudou até falar chega e virou um pagador de inscrição. Por quê? Era tanta informação que chegava na hora da prova se perdia. Então, gente, objetividade não é o mais gostoso, não é mais o mais confortável, mas é o mais efetivo. Eu preciso olhar nos teus olhos e te dar esse recado, porque em algum momento você vai se sentir desconfortável aqui, mas o seu objetivo não é chegar então aí e fazer parte da brigada e ocupar graus hierárquicos que são compatíveis com a sua capacidade. Então pronto, acabou. Então vamos fazer o que for necessário, tá bom? Simbora aqui com o velho galante, então. Esta frase inicial é necessária, gente, porque às vezes eu vejo excelentes candidatos, tá? Excelentes candidatos brincando de ser Titanic. Ou seja, só vai lá pro fundo e não volta mais. Não adianta. Não seja um pagador de inscrição. Isso é horrível. Não, tá? Olha, eu sei que às vezes as pessoas falam assim comigo: professor, eu vou parar de comer tal coisa para emagrecer. Não vai emagrecer. Vai voltar logo. O que faz emagrecer é correr. O que faz emagrecer é você fazer caminhada. Ah, eu não gosto. Então, meu amigo, fica gordo. É simples, tá? É simples. É nesse caso, então, que a gente tem que pensar. A matéria, ela é bruta, ela não está lapidada, mas é o que nós precisamos para que a gente possa atingir o nosso objetivo. Teve um dia que foi muito engraçado, só para terminar essa história, para você entender o que eu quero dizer. Teve um dia que eu vi eu vi uma determinada reportagem. A reportagem era, duas pessoas tinham que atravessar uma determinada área e chegar do outro lado efetivamente, e aquele que chegasse primeiro era o campeão. Aí teve um que escolheu o machado, teve o outro que escolheu uma pistola. Gente, era para passar por meio de uma mata. Aquele que tinha o machado conseguiu ali, né, fazer um abrigo, conseguiu cortar a árvore, fazer um abrigo, conseguiu fazer ali uma jangada para sair do outro lado e conseguiu se defender com o machado de possíveis ataques de animais. Eu que estava armado. Como é que faz um abrigo? Como é que faz uma jangada? Como é que, né? Então, ele podia até ter mais efetividade na sua defesa ali. Mas qual que era o objetivo? Não era passar por uma mata? O machado era mais importante que uma pistola .40. Então, é isso que a gente tem que ter na nossa mente. O que precisamos efetivamente para conseguirmos o que queremos? É isso, tá bom? Então, vamos aqui com velho e bom galante. Gente, vamos começar com a estrutura. Vamos conhecer a brigada. Vamos conhecer a brigada na perspectiva do nosso decreto 42.871, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero falar inicialmente de competência. O que é isso? Gente, o direito é único, mas para fins de estudo, o direito ele é dividido em direito público e direito privado. No direito público, eu posso fazer tudo aquilo, tá, que a lei me autoriza e que não seja proibido. Então eu tenho que ter uma lei falando que eu posso fazer. Já no direito privado não precisa ter uma lei dizendo que eu tenho que fazer. Não, basta não ser proibido. Então competência aqui está no sentido de atribuições. Aquilo que a lei falou, pode fazer. E vamos conhecer essa estrutura, a estrutura geral da brigada. Lembrando a você que esta estrutura ela pode ser mudada a todo momento, tá bom? Mas vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que conhecer a Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos conhecer a Brigada enquanto instituição. Olha, a Brigada Militar, aliás, um centro de excelência em segurança pública, recomendo, viu, gente? O estado do Rio Grande do Sul é maravilhoso, as pessoas são muito receptivas. Falo porque morei lá, todo mundo sabe disso. Morei em Porto Alegre, aí no bairro da Floresta, um grande abraço para todos vocês daí. Morei em Passo Fundo e morei também em Alegrete, tá? Ainda que tenha sido por períodos
curtos, mas eu tive então a grata satisfação de um dia fazer parte aí, no caso, desse estado, e eu sou muito grato por isso. Então nós sabemos, a brigada, gente, é um centro de excelência, mas mais do que isso, ela é uma instituição permanente e regular. Sabe por quê? Por que permanente? Porque no Estado Democrático de Direito nós temos o pilar da justiça. Dentro da justiça nós temos a segurança pública. E a segurança pública não se esgota em um ato. Já pensou se determinada polícia realizasse, né, a polícia militar realizasse um ato, ou o corpo de bombeiros, e depois amanhã não tivesse mais nada? Ok, poderia se encerrar ali, mas nós sabemos que isso não se encerra. Então, trata-se de uma instituição que é permanente e regular. Ela tem como base a hierarquia, a disciplina. Por quê? Porque é um tipo de administração verticalizada. A hierarquia, quantidade de responsabilidade, de autoridade que é cometida a um militar. Já a disciplina tem a ver com o acatamento integral das normas. Ou seja, o militar vai cumprir todas as normas que norteiam a atividade. Então, primeira coisa que eu preciso que você guarde aqui é que a brigada, ela tem como base a hierarquia e a disciplina. Além disso, quais são as principais competências? Quais são as principais competências da brigada? Não quer dizer que sejam as únicas, mas quais são as principais competências, ou seja, as principais atribuições? Se você me encontrasse, então, pelas ruas de Porto Alegre, de Passo Fundo, de Alegrete, de Uruguaiana, se você me encontrasse pela região das Missões, da Campanha, se você me encontrasse por Dom Pedrito e me perguntasse, professor, o que faz a Brigada Militar? Eu falaria para você, entre outras atribuições. Cabe à Brigada Militar, é ela quem vai executar com exclusividade, claro, ressalvada a competência que por lei cabe às Forças Armadas, mas é ela que realiza o policiamento ostensivo, tá bom? Isso para quê? Para que se possa, então, assegurar o cumprimento da lei, para que se possa assegurar, então, a manutenção da ordem pública, além disso, exercícios dos poderes constituídos. Então, primeira missão, cabe à brigada executar o policiamento ostensivo. Claro, no caso, ressalvando o que é de competência das Forças Armadas. Se a brigada realizar, então, o policiamento ostensivo, nesse caso, nós teremos, entre outros efeitos, o cumprimento da lei, a manutenção da ordem pública e também o exercício dos poderes constituídos. Portanto, são atribuições bem específicas. Cabe ainda à Brigada Militar. É ela quem vai atuar de maneira preventiva, tá? Em locais ou áreas onde se presuma ser possível a perturbação da ordem pública. Aqui, então, nós já estamos falando não mais de repressão, mas de prevenção. Aliás, esse é o sonho de todos nós, né? Que nós tenhamos uma segurança pública preventiva, mas é algo que nós vamos demorar um pouquinho ainda, mas estamos a caminho, viu? Cabe ainda à brigada atuar repressivamente, isso quando houver perturbação da ordem, ou ainda quando tivermos aqui também situações de alto risco. Então, a polícia, tá? As instituições militares do estado do Rio Grande do Sul, a ideia é agir com prevenção, mas se ainda assim não for possível evitar aquele fato, então aí vai agir de maneira repressiva a fim de repelir aquela situação. Vai exercer também as atividades de investigação criminal militar. Não é investigação criminal comum. No caso, a investigação criminal comum, ela cabe principalmente à Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária. Ela não é a Polícia Administrativa. Então, aqui a investigação criminal aqui é aquela que é militar, tá bom? Cuidado com isso. Outras atribuições da brigada. Cabe à brigada também exercer o serviço de prevenção e combate a incêndio, o que necessariamente ocorre ali com a atuação do Corpo de Bombeiros Militar. Vai ainda planejar, organizar, fiscalizar, controlar, coordenar, instruir, apoiar e reconhecer o funcionamento também dos serviços auxiliares de bombeiro. Então, serviços civis auxiliares do bombeiro também é competência da Brigada Militar. Vai realizar
os serviços de busca e salvamento aéreo, aquático e terrestre no estado, o que é feito também pelo Corpo de Bombeiros. Vai executar as atividades de defesa civil, também Corpo de Bombeiros. Vai planejar, estudar, analisar, vai vistoriar, vai controlar, vai fiscalizar e interditar as atividades, equipamentos, projetos e também planos de proteção e prevenção contra incêndio, pânico, desastres e catástrofes. Isso em todas as edificações, instalações, veículos, embarcações, justamente com a ideia de que tudo aquilo que possa ser, então, colocar em risco a vida das pessoas, então, ou ainda colocar em risco o meio ambiente ou patrimônio, isso, então, também está no escopo aí da brigada. Portanto, toda esta movimentação caberá especificamente aqui no caso ao Corpo de Bombeiros Militar na prática, né? Mas está aqui como uma missão da brigada. Além disso, outras competências ainda da Brigada Militar. Vai realizar a investigação de incêndios e sinistros, isso também é feito pelo Corpo de Bombeiros. Vai elaborar e emitir resoluções e norma técnica para, no caso, disciplinar, né, todos aqueles eventos relacionados a incêndios e sinistros, isso também é feito através do Corpo de Bombeiros. Vai avaliar e autorizar a instalação do sistema ou de centrais de alarmes privados contra incêndios, tá? E isso tanto nos órgãos ali de polícia militar, tá, de bombeiros, mediante a cobrança de taxas de serviços não emergenciais. Então, isso aqui é feito mediante a cobrança de taxas de serviços emergenciais. E quem é que faz isso? O bombeiro, tá bom? Bem, além disso, vai desempenhar outras atividades previstas em lei. Então, nós vimos aqui aquelas que são as competências básicas da Brigada Militar no estado do Rio Grande do Sul. E nós vimos aqui que estas competências hoje, elas se dividem, né, entre a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, a Brigada Militar, gente, ela está vinculada administrativamente e operacionalmente à Secretaria de Segurança Pública, mas isso não tira dela o seu comandante supremo. Então, a Brigada Militar, nesse caso especificamente, ela está vinculada administrativa e operacionalmente à Secretaria de Segurança Pública. Onde está a Secretaria de Segurança Pública, a banca vai querer colocar qualquer outra secretaria. E é claro que você não vai cair nessa, ok? Bem, vamos agora conhecer a estrutura da brigada como um todo. Vamos conhecer então aqui a estrutura da brigada. Vamos começar pelos órgãos de direção. Quais são os órgãos de direção, então, da Brigada Militar, tá? Então, nós temos como órgãos de direção, nós temos o senhor comandante-geral, o seu subcomandante, o Conselho Superior, o Estado-Maior, a Corregedoria, a Ajudança Geral, o Gabinete do Comando Geral e a Comissão de Avaliação e Mérito. Não se preocupe que já eu vou trazer características de cada um destes órgãos para vocês. No primeiro momento eu peço que você saiba identificá-los. Se a banca perguntar o Estado-Maior, você responde, é um órgão de direção geral. É assim que funciona. Além disso, eu tenho os órgãos de apoio. Então, eu tenho os órgãos de apoio. Quais são as unidades que compõem, então, os órgãos de apoio? Os órgãos de apoio são compostos por departamento de ensino, então, tá? O departamento de ensino, o departamento de logística e patrimônio, o departamento de saúde, o departamento administrativo, o departamento de informática e o comando de corpo de bombeiros. São todos tidos, então, como órgãos de apoio. E aí depois eu tenho, por fim, os órgãos de execução. Então, na hora da nossa prova, obrigatoriamente você tem que saber identificar estes órgãos, ok? Então, repetindo, eu tenho os órgãos de direção geral, eu tenho os órgãos de apoio e eu ainda tenho os órgãos de execução.
Bem, quais são os órgãos de execução que hoje nós temos no âmbito da Brigada Militar? Nós temos os comandos regionais de polícia ostensiva, o comando de polícia de choque, o comando rodoviário da Brigada Militar, o comando ambiental da Brigada Militar, os órgãos de polícia militar, no caso de polícia ostensiva, o comando de órgãos da Polícia Militar especiais, os órgãos de polícia militar de ensino, os órgãos de polícia militar de logística, os órgãos de polícia militar de saúde, órgãos de polícia militar de tecnologia da informação e os órgãos de polícia militar especial. Então, eu vou aqui agora, no primeiro momento, te dar a dica. Como é que a banca cobra isso? Normalmente a banca o faz de maneira simples. Ela quer que você saiba identificar o que são órgãos de execução, quais são os órgãos de apoio e quais são os órgãos de direção. Normalmente é assim. Normalmente é assim. Então ela vai perguntar lá para você, tá? Os órgãos de polícia militar de ensino são órgãos de execução? São órgãos de apoio? São órgãos de direção? Não, são órgãos de execução. Então é interessante que você pegue uma folha A4, segmente esta folha em 3 partes. Então, a margem esquerda você coloca os órgãos, então, no caso de direção geral. No centro você coloque os órgãos de apoio e à sua direita você pegue e anote os órgãos de execução. Isso dará a você uma segurança. A leitura sistemática destes órgãos farão com que você acostume-se com a sua respectiva estrutura. Ao longo do nosso curso, eu vou aprofundar este assunto. Eu vou trazer características para vocês, as principais, tá, gente? De cada um destes órgãos. Mas eu preciso que nesse primeiro momento você supere esta nossa dificuldade inicial, que é saber a classificação destes órgãos. Então, quais são os órgãos de direção geral, quais são os órgãos de apoio e quais são os órgãos de execução. Essa aí é a nossa partida. Então nós vamos saber. Agora você já conhece a brigada, você já conhece a brigada enquanto instituição, você já conhece a brigada na sua principal, né, nas suas principais competências, atribuições, e agora você já conhece a estrutura. Eu entendo que isso é o básico do básico. É o mínimo que nós precisamos saber para entendermos um pouco melhor esse contexto. Feito isso, vamos avançar mais um pouquinho, tá? Olha, você saberia me dizer quem são as autoridades policiais militares? Nos termos, então, do nosso, tá? Nos termos, então, do nosso decreto, temos o seguinte, olha. Então, quem são as autoridades policiais militares? Portanto, aqui nós temos estas autoridades. Nos termos do nosso regimento, são todos os oficiais e praças, claro, quando estiverem no desempenho da atividade policial militar. Depois eu vou especificar isso, tá? Vou falar para você então, porque nós sabemos quais são as atribuições dos oficiais, dos subtenentes e sargentos. Não existe mais, né, o subtenente. Nós tivemos aí uma mudança na estrutura, né, isso? Nós tivemos aí uma mudança na estrutura, né, lá no estatuto, né, nós não temos mais o cabo, nós não temos mais o terceiro sargento, nem o subtenente. São, no caso, quadros que estão extintos. Lembra que nós estudamos isso? Pois é, e nós temos o quadro de primeiro tenente dentro ali de praças e a carreira de oficial começa com capitão. Lembra? Nós temos que estudar a Lei 10.990, tá? A Lei 10.990, que é o estatuto, ele é um pouquinho diferente de outros estatutos que normalmente nós estamos acostumados a estudar, tá bom? E, por exemplo, a graduação de aspirante oficial não tem, né? Porque no caso aspirante oficial é praça especial. Não tem subtenente mais, não tem cabo, não tem terceiro sargento, tá bom? A carreira agora lá no Rio Grande do Sul, soldado, né, de nível 3, de nível 2, de nível 1. Aí depois você vai para segundo sargento, tá? Primeiro sargento, e aí então você poderá alcançar o quadro de primeiro tenente. Lembrando que de soldado nível 3 para soldado nível 2 para nível 1 é cada 10 anos de um soldado para outro ali. Ah, professor, eu não vi isso. Então tem que ver. Tem que ver. Eu tô vendo aqui, não tem outro jeito não. Professor, dá para saber tudo isso? Claro que dá. Eu não acabei de falar isso para você? É claro que dá.
tá bom? Simbora aqui. Vamos começar então a falar sobre os órgãos de direção geral. Falei para você que eu ia trazer características de cada um deles, não é isso? Pois é, vou começar pelos órgãos de direção geral, mas já adianto a você, é um assunto extenso, não vai ser possível encerrar tudo nessa nossa aula. Eu terei que dar prosseguimento em uma próxima, mas vamos introduzir aqui esse assunto. Os órgãos de direção geral, então, vamos entendê-los, né? Nesse caso, olha, o comando geral, vamos começar pelo comando geral, tá? Então é o primeiro órgão de direção geral que eu quero falar. Por quê? Gente, na minha pouca experiência de 18 anos como militar, ouso a dizer a você que é o órgão mais importante, tá? Interna corporis, não tenha dúvida, é o órgão mais importante. Nesse caso, o comando geral trata-se de um órgão de direção geral. Isso você não pode esquecer. A banca vai te perguntar isso. Ele é um órgão de direção geral. Quais são as suas principais competências? Não quer dizer que sejam as únicas. As suas principais competências, olha, compete, então, no caso, ao comando geral, é ele que vai ficar, é ele o responsável pela administração da instituição, gente. Nesse caso, quem exerce o comando geral? O comando geral ele é exercido pelo senhor comandante geral e também pelos demais órgãos que compõem ali, no caso, o referido comando, tá? Então tem o comandante geral e tem outros órgãos ali que compõem o comando. Todos têm funções específicas, tá? E são órgãos, então, que vão trabalhar na ordem, em questões de natureza disciplinar, de assessoramento e de suporte administrativo. Portanto, eu conheci aqui o comando geral, tá? Pronto. Eu agora já tenho as principais características, no caso, do comando geral. Bem, vamos falar um pouquinho sobre o senhor comandante geral, ou 01, né? Nós chamamos de 01. Quando você está na ativa, você chama de 01. Lá, quando eu estive, era assim que nós nos referíamos ao comandante. Olha, o senhor comandante geral, primeira coisa, ele será, então, no caso, um militar que será indicado pelo secretário de Estado, tá, de Justiça e Segurança. Normalmente a secretaria toda hora muda de nome, depende ali do governo, né? Mas é aquela que está diretamente relacionada à pasta da segurança pública. Lembrando que o comandante, ele é nomeado pelo chefe do Poder Executivo. E quais são as principais atribuições? Quais são as principais, então, aqui atribuições do senhor, no caso, comandante geral? Não quer dizer que sejam as únicas, tá, gente? Primeiro, é ele o responsável pela coordenação geral das atividades da instituição. A presidência é dele a responsabilidade pela comissão de avaliação, no caso e mérito. Também ele é o diretor do Conselho Superior, tá? Então estas são as principais atribuições do senhor comandante geral. Não quer dizer que sejam as únicas, mas são as principais. Já o subcomandante, o que nós podemos trazer aqui? Quem é o subcomandante geral da brigada? Olha, o senhor subcomandante, nesse caso, depois de ser ouvido o comandante geral e o secretário da Justiça, no caso de segurança, nesse caso ele também nomeado pelo senhor governador do estado. Qual é a sua principal missão? Ele é o substituto imediato do comandante geral. Então, toda vez que o comandante estiver impedido de atuar, tá? É ele, então, a sua principal ali, vamos colocar assim, é ele o seu principal substituto. Além disso, ele irá cumprir todas aquelas demais atividades que forem, então, delegadas a ele. Mas a principal missão do subcomandante é substituir o comandante geral, né, vamos colocar assim, nos seus impedimentos ali, nas suas, então, ali, vamos colocar em quaisquer situações que o comandante, então, não possa estar, tá? Olha, nós temos aí uma informação que é interessante, e isso aqui muda toda hora, tá? O Batalhão de Aviação da Brigada Militar, tá? E também o Batalhão de Operações Especiais, o BOP. Nesse caso, tá? Além disso, a coordenação da força-tarefa da Brigada Militar.
Tudo isso está diretamente subordinado ao subcomandante-geral. Então aqui eu já tenho uma atribuição importantíssima. E é claro que a banca vai querer explorar isso de você. Então, o Batalhão de Aviação de Brigada Militar, o Batalhão de Operações Especiais, tá? E também a Força-Tarefa da Brigada Militar, tudo isso é diretamente subordinado ali ao senhor subcomandante. Cuidado com esta missão aqui, eles vão tentar te pegar aqui. E o Conselho Superior, importantíssimo, tá? O Conselho Superior, primeira coisa, ele é composto por militares do último posto. Posto é para oficial, não é isso? Qual é o último posto que nós temos de oficiais? No caso, coronel, é isso? Então, o Conselho Superior é constituído por coronéis da ativa que está em exercício na corporação. O que faz o Conselho Superior? Não quer dizer que seja a única coisa, mas em termos práticos, o Conselho Superior, nesse caso, ele prestará o assessoramento direto ali ao senhor comandante-geral. Também ele vai tratar, ele vai acompanhar assuntos que sejam relevantes para a instituição e, evidentemente, vai ajudar, então, o senhor comandante com as suas respectivas decisões. Então, esta é a principal atribuição do Conselho Superior. Esse Conselho Superior, nos termos do nosso documento, ele será secretariado por um coronel de menor precedência hierárquica. Então, esse conselho, ele é chefiado ali no caso, né, ele é secretariado, desculpa, por um coronel. Coronel, então, um oficial do último posto, tá bom? Então, fica aí esta dica para vocês. A banca vai tentar te pegar aqui. Além disso, tá? O Estado-Maior da Brigada. Bem, o Estado-Maior, no caso da Brigada Militar, órgão importantíssimo. Nesse caso, ele presta assessoramento direto ao senhor comandante-geral. Mas, em termos práticos, já que estamos diante de uma prova muito objetiva, caso perguntem para você qual é a principal atribuição do Estado-Maior da Brigada, caberá, então, ao Estado-Maior da Brigada, não quer dizer que seja a única missão, mas a ele caberá o estudo e o planejamento estratégico das atividades da instituição. Para a nossa prova, se aparecer estudo e planejamento estratégico de todas as atividades, certamente você poderá associar isso ao Estado-Maior. A chance de ser Estado-Maior é gigantesca, tá? O Estado-Maior, no caso da Brigada, ele é subordinado a quem? O Estado-Maior está diretamente subordinado ao senhor comandante-geral. E qual é a estrutura? Qual é a estrutura, no caso, do Estado-Maior? Então, qual é a estrutura do Estado-Maior? Essa estrutura, gente, ela é muito cobrada em prova. Então, saber quais são, ali no caso, né, quais são as seções que compõem o Estado-Maior, faz de você um candidato com subsídios diferenciados para a realização de uma boa prova. Então, nos termos do nosso decreto 42871, o Estado-Maior ele é assim constituído. Nós temos uma primeira seção que cuida do pessoal e da legislação. Nós temos uma segunda seção que cuida da inteligência. Uma terceira que cuida das operações e instrução. Uma quarta seção que cuida da logística, do patrimônio e do orçamento. E eu também tenho uma quinta seção, onde eu trato especificamente sobre o assunto comunicação social. E por fim ainda faz parte a Secretaria Executiva do chefe do Estado-Maior da Brigada Militar. Esta estrutura ela é muito cobrada. É difícil você encontrar um concurso para a área militar que não cobra esta estrutura. Ela é extremamente cobrada. Tomara que cobre de todos nós. Olha, além disso, para o cumprimento das suas respectivas missões, né? Então, para que o Estado-Maior possa cumprir a sua missão, ele poderá requisitar informações dos demais órgãos competentes. Então, aqui está no campo da faculdade, né? Se houver esta necessidade, ele poderá fazê-lo. Tenho ainda a Corregedoria Geral. O que é essa Corregedoria Geral?
que órgão é e qual é a sua principal missão? Gente, nesse caso, a Corregedoria Geral, ela é responsável pela disciplina, ela é responsável pela orientação e pela fiscalização das atividades funcionais e também pela conduta dos servidores da instituição. Quando aparecer, então, na nossa prova, tá? Disciplina, orientação, fiscalização, conduta de servidores da instituição, pode ter certeza, se tiver ali uma alternativa corregedoria, pode associar isso. A chance de ser esse órgão é gigantesca, tá? Nesse caso, a Corregedoria Geral, ela é dirigida, né, pelo senhor Corregedor Geral. Esse corregedor, ele é subordinado ao comandante geral. A banca vai querer colocar que ele é subordinado ao subcomandante. E não é, tá bom? Então, nesse caso, qual é a composição da Corregedoria? A Corregedoria ela é composta especificamente pelos seguintes órgãos. Fazem parte, então, no caso, Corregedoria, as seções de justiça e disciplina, né, as seções de feitos especiais, as seções de correição, além da seção administrativa. E aí a banca vai querer te confundir, vai querer confundir a estrutura do Estado-Maior com a estrutura da Corregedoria. Não caiam nessa. Quais são as principais competências da Corregedoria? Não quer dizer que sejam as únicas, mas quais são as principais competências? Quais são as principais atribuições da Corregedoria Geral? Nos termos da nossa legislação, do nosso decreto, caberá então à Corregedoria Geral. É ela quem vai cumprir as atividades que lhe sejam atribuídas pelo senhor comandante. Também cabe ali, no caso, a Corregedoria, promover a apuração de responsabilidade criminal, administrativa e disciplinar. Caberá ainda à senhora Corregedoria, é ela quem vai cuidar das atividades de polícia judiciária militar dos órgãos e também, nesse caso, das polícias militares estaduais da Brigada Militar. Para isso, vai realizar inspeções, correições, vai sugerir medidas, tudo isso. Também compete à Corregedoria, no caso geral, é ela quem vai avaliar, para depois encaminhar ao senhor comandante-geral, dos elementos, então, que foram ali coligidos ali sobre o estágio probatório e os integrantes, tá, dos integrantes da carreira. Portanto, é o seguinte, depois que for promovido ali o estágio probatório de cada um daqueles que estão nesta situação, ao final, então, esse documento seguirá para o senhor governador. Também vai providenciar, junto a qualquer autoridade, certidões, diligências, exames, pareceres técnicos, informações, tudo aquilo que seja indispensável à sua função. Não confundam competências, no caso aí, tá? Competências do Estado-Maior com competências da Corregedoria Geral. São extremamente diferentes, ok? Bem, com isso alcançamos então nosso resultado. Chegamos aí ao final deste nosso primeiro bloco raiz. Espero que você tenha gostado, mas mais do que isso, aprendido bastante. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Olá, tudo bem com vocês? Acabei de receber aqui, semana que vem tenho 3 dias de lives para a Polícia Militar do Estado de Alagoas. Tenho 2 dias também de lives para a Polícia Militar do Piauí, tá bom? Semana que vem, então, nós vamos bombar aqui na área aí desses concursos que estão com editais abertos. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Divulguem o meu Instagram, por favor. Divulguem também o meu canal do YouTube, porque eu quero chegar nos mais longínquos lugares e ajudar as mais diferentes pessoas. Obrigado, como sempre, por você estar aqui. Um excelente dia para vocês. Tchau, tchau.